Milionário traiu a namorada com uma mãe solteira. E 6 meses depois, ela aparece grávida lhe servindo café. Mas aquela mulher que o ajudou a construir seu império já não é a mesma. O que acontece naquela celebração da nova vida do milionário vai te surpreender. Acompanhe essa e diversas outras reviravoltas. Do seu escritório no canto com vista para o horizonte de São Paulo, Eduardo Negreiros podia ver o porto onde seu bisavô havia estabelecido a Negreiros Soluções Ambientais quase um século atrás. O sol da manhã refletia na água, lançando um brilho dourado sobre a cidade que havia sido o domínio de sua família por gerações. Aos 32 anos, Eduardo carregava o peso do legado em seus ombros, um fardo para o qual havia sido preparado desde a infância. O conselho está esperando. Senhor Negreiros, sua assistente o lembrou da porta. Eduardo endireitou a gravata, um gesto que havia se tornado quase ritualístico antes de reuniões importantes. Obrigado, Juliana. Já estou indo. Enquanto reunia seus documentos, seu telefone vibrou com uma mensagem de Olívia Ribeiro. Boa sorte hoje. Lembre-se por que começamos esta jornada. Um sorriso cruzou seu rosto. Olívia estava ao seu lado nos últimos 5 anos. Sua namorada, sua confidente e, mais importante, a visionária por trás dos projetos de sustentabilidade mais inovadores da Negreiros. Enquanto Eduardo tinha o nome e a perspicácia para negócios, Olívia possuía a paixão e criatividade que haviam revitalizado a missão da empresa. Juntos eles tinham planos para transformar a Negreiros de uma tradicional consultoria ambiental em uma líder global em desenvolvimento sustentável. A sala de reuniões silenciou quando Eduardo entrou. Sentados ao redor da mesa de mogno polido, estavam os 12 homens e mulheres que controlavam a direção da Negreiros Soluções Ambientais. No extremo oposto estava Vitor Henrique, CEO da Henrique Investimentos Globais e um potencial investidor-chave nos planos de expansão da Negreiros. Senhores, senhoras, Eduardo acenou com a cabeça, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. Obrigado por se juntarem a nós esta manhã. A apresentação transcorreu sem problemas. Eduardo sempre foi bom nessa parte. Ele delineou a visão para o futuro da Negreiros, projetos de desenvolvimento urbano sustentável em grandes cidades brasileiras, soluções inovadoras de gestão de resíduos e iniciativas de energia renovável. Essas eram as ideias de Olívia trazidas à vida através de sua voz. Impressionante, comentou Vitor Henrique quando Eduardo terminou. Mas ambicioso. Muito ambicioso. O mundo precisa de ambição, Sr. Henrique. Eduardo respondeu com a confiança que vinha de seu nome familiar. A Negreiros sempre esteve na vanguarda das soluções ambientais. Estamos simplesmente dando o próximo passo lógico. Os olhos de Vitor se estreitaram ligeiramente. E o capital necessário para este passo lógico? 300 milhões para a fase inicial. As projeções mostram um retorno dentro de 5 anos. Um murmúrio percorreu a sala. Era um pedido substancial mesmo para a Negreiros. Serei franco, Eduardo, disse Vitor inclinando-se para a frente. A Henrique Global está preparada para apoiar sua visão, mas precisamos de garantias de que a liderança da Negreiros é estável e voltada para o futuro. Eduardo franziu a testa. Não tenho certeza se entendo o que você quer dizer com estável, Sr. Henrique. Vitor trocou olhares com Wagner Negreiros, pai de Eduardo e presidente do conselho. Wagner pigarreou um sinal que Eduardo havia aprendido a reconhecer como prelúdio de algo desconfortável. O que Vitor quer dizer, filho, é que certos aspectos da sua vida pessoal podem não se alinhar com a imagem que queremos projetar para nossos investidores. A voz de Wagner era medida, ensaiada. O conselho e eu discutimos isso extensivamente. Acreditamos que seria benéfico para você considerar uma parceria mais estratégica. Parceria estratégica? Eduardo repetiu, embora já entendesse o que seu pai queria dizer. Rebeca Henrique, disse Vitor sem rodeios, nomeando sua própria filha. Ela concluiu seu MBA na USP, trabalhou por 3 anos no Itaú e entende o cenário financeiro melhor do que a maioria dos veteranos do setor. Uma união entre Negreiros e Henrique enviaria uma mensagem poderosa ao mercado. A sala silenciou
enquanto Eduardo processava o que estava sendo proposto. Um casamento de negócios, não uma prática incomum entre círculos de elite, mas algo que ele nunca havia considerado para si mesmo. Seus pensamentos imediatamente foram para Olívia, para o apartamento compartilhado em Campinas, para a vida que haviam planejado juntos. Eu agradeço a sugestão, disse Eduardo cuidadosamente, mas minha vida pessoal não é relevante para nossas discussões de negócios. A expressão de Wagner endureceu. É inteiramente relevante, Eduardo. Não se trata apenas de capital, trata-se de alianças, de garantir a posição da Negreiros por gerações. Rebeca traz conexões que precisamos, uma linhagem que complementa a nossa, e Olívia traz inovação, paixão, experiência e sustentabilidade. Olívia Ribeiro é uma consultora talentosa, interrompeu Vitor, mas ela não traz as vantagens estratégicas que minha filha traz. Não é pessoal, Eduardo, é negócio. As palavras pairaram, no ar como um veredicto. Eduardo olhou ao redor da mesa, vendo a resolução nos olhos dos membros do conselho. A decisão já havia sido tomada. Esta reunião era meramente uma formalidade para informá-lo. Mais tarde naquela noite, Eduardo sentou-se sozinho em seu escritório. As luzes da cidade se estendiam diante dele como estrelas caídas na terra. Seu telefone vibrava repetidamente com mensagens de Olívia, perguntando por que ele havia cancelado seus planos para jantar. Ele não conseguia se forçar a lê-las, muito menos a responder. Como poderia explicar que em uma tarde, o futuro deles, juntos havia sido desmantelado por uma sala de reuniões de pessoas que valorizavam alianças estratégicas acima do amor? A porta se abriu e seu pai entrou sem bater, um privilégio que Wagner sempre exerceu. Você tem evitado minhas ligações, disse Wagner, fechando a porta atrás dele. Precisava de tempo para pensar, respondeu Eduardo. Wagner suspirou e sentou-se em frente ao filho. Eduardo, sei que isso não é fácil, mas às vezes a liderança exige escolhas difíceis. Você está me pedindo para terminar meu relacionamento com Olívia por um acordo comercial. Estou pedindo que você garanta o futuro da Negreiros, corrigiu Wagner. A parceria com os Henrique traz mais do que apenas dinheiro. Traz estabilidade, conexões internacionais, influência política. E quanto à visão que Olívia e eu temos construído? Os projetos sustentáveis, as iniciativas comunitárias, eles podem continuar, assegurou Wagner. Olívia é valiosa para a empresa. Ela pode continuar fazendo parte da equipe. Eduardo riu amargamente. Você espera que ela fique depois? Que eu me casar com outra pessoa? Trabalhar ao nosso lado como se nada tivesse acontecido? A expressão de Wagner era ilegível. Essa é uma escolha que ela deve fazer, mas sua escolha precisa estar clara pela manhã. O conselho está preparado para votar na proposta dos Henrique amanhã. Eles precisam saber se você está conosco. Depois que seu pai saiu, Eduardo ficou junto à janela por horas, observando a cidade abaixo. São Paulo havia sido o domínio dos negreiros por gerações. Cada grande edifício, cada projeto de desenvolvimento, cada iniciativa ambiental carregava sua influência de alguma forma. Ele realmente poderia arriscar perder tudo isso por amor? Pela manhã, Eduardo havia tomado sua decisão. Ele redigiu um breve e-mail ao conselho, expressando seu apoio à parceria com os Henrique. Então, sem se permitir reconsiderar, enviou uma mensagem de texto para sua assistente. Juliana, por favor, informe a senhorita Ribeiro que seu contrato de consultoria será transferido para nosso escritório do Rio de Janeiro, com efeito imediato. Providencie para que a equipe de transição cuide dos projetos que ela está atualmente gerenciando aqui. Nenhuma mensagem pessoal, nenhuma explicação, nenhum adeus. Apenas um rompimento limpo e profissional. Ele disse a si mesmo que era mais gentil dessa maneira, uma separação rápida em vez de uma discussão dolorosa. Talvez em algum canto de sua mente, ele soubesse que se enfrentasse Olívia, se olhasse em seus olhos e tentasse explicar, ele poderia não ter a força para seguir adiante. Naquela tarde, Eduardo conheceu Rebeca Henrique para almoçar em um restaurante exclusivo com vista para o mar. Ela era impressionante, alta, equilibrada, com inteligência aguçada em seus olhos escuros.
A conversa fluiu facilmente, centrada em estratégias de negócios e oportunidades de mercado. Nem uma vez falaram de amor ou conexão pessoal. Era uma negociação clara e simples. 2 semanas depois, o noivado foi anunciado em um evento de gala organizado pela família Henrique. As páginas de negócios louvaram como a fusão de 2 dinastias poderosas. Eduardo sorriu para as câmeras, apertou as mãos de investidores e falou com confiança sobre o futuro da Negreiros Henrique Empreendimentos. Ele não se permitiu pensar onde Olívia estava ou como ela havia recebido a notícia. Ele havia feito sua escolha. A escolha pragmática, a escolha do negócio. O caminho à frente estava claro, mesmo que algo indefinível tivesse ficado para trás. 18 meses haviam se passado desde a decisão de Eduardo, e os resultados falavam por si. A fusão entre Negreiros Soluções Ambientais e Henrique Investimentos Globais havia criado uma potência corporativa que dominava o setor de desenvolvimento sustentável. A Negreiros Henrique Empreendimentos agora tinha escritórios em 12 grandes cidades do Brasil e estava se expandindo internacionalmente, com projetos em andamento em Londres, Lisboa e Rio de Janeiro. A Folha de São Paulo havia recentemente destacado Eduardo em sua lista 40 abaixo dos 40, elogiando sua visão ousada para o desenvolvimento urbano ambientalmente responsável. A revista Veja seguiu com uma reportagem de capa sobre o casal de poder, transformando a abordagem do Brasil à sustentabilidade. No papel, Eduardo Negreiros havia alcançado tudo pelo que sempre trabalhou. Hoje marcava a culminação de sua transformação pessoal também. O casamento Negreiros Henrique estava acontecendo na histórica mansão do Copacabana Palace, em Búzios, Rio de Janeiro, uma celebração que havia sido meticulosamente planejada ao longo do último ano para mostrar a união de 2 das famílias mais influentes do Brasil. 5 minutos, senhor Negreiros, informou a coordenadora do casamento enquanto ajustava sua boutonnière. Eduardo assentiu, estudando seu reflexo no espelho. De corpo inteiro, o terno Ricardo Almeida sob medida cabia perfeitamente, assim como o papel que havia assumido. Ele e Rebeca haviam desenvolvido uma parceria eficiente e produtiva. Se faltava o calor e a espontaneidade que ele conhecia com Olívia, compensava, com ambição e propósito. Eles estavam construindo algo significativo juntos, e isso era suficiente. Nervoso? Perguntou João, seu padrinho e amigo de infância. Apenas concentrado, respondeu Eduardo com um sorriso que não chegava aos olhos. A cerimônia foi impecável, orquestrada para projetar a imagem perfeita para os 400 convidados presentes. Líderes empresariais, políticos, celebridades e socialites assistiram enquanto Eduardo e Rebeca trocavam votos sob um arco de orquídeas brancas, com o Oceano Atlântico como pano de fundo. Fotógrafos da Vogue e Caras capturaram cada momento para reportagens que sairiam em suas próximas edições. Na recepção, Eduardo circulou pela multidão com facilidade praticada, aceitando congratulações e discutindo oportunidades de negócios com o mesmo charme polido. Rebeca era igualmente adepta, uma contraparte perfeita em sua performance, cuidadosamente coreografada. Você se saiu bem, comentou o senador Medeiros, um velho amigo da família, enquanto estavam junto ao bar. Rebeca é uma mulher notável, casamento inteligente. Obrigado, senador, respondeu Eduardo, seus olhos percorrendo o salão de baile. Estamos empolgados com o futuro. Ouvi dizer que sua iniciativa de sustentabilidade em Curitiba já está superando as expectativas. O projeto de agricultura urbana? Eduardo assentiu, momentaneamente distraído. Sim, tem sido bastante bem-sucedido. Transformamos mais de 200 hectares de espaço industrial abandonado em terras agrícolas produtivas. O impacto na comunidade tem sido significativo. Era um dos projetos que Olívia havia conceitualizado antes da separação. Sua visão trazida à vida sob a bandeira da Negreiros Henrique. Eduardo havia garantido que a implementação permanecesse fiel aos planos originais dela, embora nunca tivesse reconhecido publicamente sua contribuição. Notável o que financiamento adequado e visão podem realizar, continuou o senador.
Você deveria considerar apresentar o modelo na próxima cúpula do clima. O governo teria muito interesse. Vou pedir à minha equipe que envie os dados, disse Eduardo, aceitando uma taça fresca de champanhe de um garçom que passava. Ao levantar a taça aos lábios, seu olhar caiu sobre a jovem segurando a bandeja. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu congelar. Embora seu cabelo estivesse mais curto agora, penteado diferentemente, e seu rosto mais magro do que ele lembrava, não havia como confundir aqueles olhos. Os mesmos olhos que uma vez olharam para ele com tanta confiança e amor. Olivia. Ela sustentou seu olhar por apenas um segundo antes de seguir para o próximo grupo de convidados, seu sorriso profissional nunca vacilando. Mas naquele breve momento de reconhecimento, Eduardo viu algo em sua expressão que enviou um arrepio através dele. Uma dignidade composta que não estava lá antes, endurecida pela experiência. E então, ele notou que o elegante uniforme preto de garçonete havia parcialmente ocultado. Ela estava grávida, a suave curva de sua barriga visível, enquanto ela se virava para servir outro convidado. A taça de champanhe quase escorregou de seus dedos. "Com licença, senador", murmurou afastando-se sem esperar por uma resposta. Durante a hora seguinte, Eduardo moveu-se pela recepção de seu próprio casamento em um estado de torpor, realizando os deveres esperados. A primeira dança, os brindes, o corte do bolo, enquanto sua mente corria. Por que Olivia estava aqui trabalhando como garçonete em seu casamento? O que havia acontecido nos 18 meses desde que a vira pela última vez? E a gravidez? Quem era o pai? Ele a vislumbrou ao longo da noite, movendo-se eficientemente pela multidão, invisível para os convidados da maneira como a equipe de serviço frequentemente é. Mas para Eduardo, ela era a única pessoa na sala que ele podia verdadeiramente ver. Quando Rebeca o puxou para o lado entre danças, seu sorriso estava fixo, mas seus olhos estavam afiados. "Você parece distraído. Há algo errado?" "Apenas sobrecarregado", mentiu suavemente. "Foi um longo dia." Ela o estudou por um momento antes de assentir. "Bem, recomponha-se. Os Câmara estão esperando para discutir seu investimento no projeto de Lisboa e eles não estarão na cidade novamente. Até dezembro." Este era o ritmo deles. Rebeca gerenciando as conexões, Eduardo fornecendo a visão. Funcionava. Era lucrativo. Era exatamente o que ele havia escolhido. Mais tarde, conforme a noite avançava e os convidados começavam a partir, Eduardo se encontrou sozinho no terraço, com vista para o oceano. O ar do final de setembro carregava um toque do frio do outono. Um alívio bem-vindo após o abafamento do salão de baile. "A festa está se movendo para dentro para o brinde final", veio uma voz atrás dele. Rebeca estava na porta, silhuetada, contra a luz quente de dentro. "Já estou indo", ele prometeu. Ela hesitou, então avançou para se juntar a ele no corrimão. "Algo tem te incomodado a noite toda. Eu preferiria saber o que é agora do que deixar isso se tornar um problema depois." Eduardo considerou desviar, mas pensou melhor. Seu relacionamento era construído sobre pragmatismo, não paixão. Honestidade o servia melhor do que sentimento. "Uma das garçonetes", ele disse finalmente, "é a Olivia." A expressão de Rebeca não mudou, mas ele a sentiu enrijecer ao seu lado. "Olivia Ribeiro? Sua ex-namorada?" "Sim. Trabalhando como garçonete no nosso casamento." Seu tom era plano, avaliando a informação em vez de reagir a ela. "Isso é inesperado. Você sabia que ela estaria aqui?" "Claro que não, Eduardo", respondeu talvez rápido demais. "Não tive nenhum contato com ela desde a separação." Rebeca ficou em silêncio por um momento, sua mente analítica trabalhando através das implicações. "Estou supondo que você também notou a condição dela." A maneira clínica como ela se referiu à gravidez de Olivia fez Eduardo se encolher. "Sim." "Você precisa se preocupar com o momento?" A pergunta o atingiu como um golpe físico. Ele nem havia considerado essa possibilidade. "Não", ele disse firmemente. "Foram 18 meses. O momento não coincide." Rebeca assentiu, aparentemente
satisfeita. Então sugiro que terminemos nossas obrigações para a noite e lidemos com essa coincidência. Amanhã, se necessário. Esta noite é sobre Negreiros Henrique, não relacionamentos passados. Ela estava certa, é claro. Ela geralmente estava quando se tratava de manter o foco em seus objetivos. Eduardo ofereceu seu braço e, juntos, eles retornaram ao salão de baile para o brinde final da noite. Mas mesmo enquanto levantava sua taça para o futuro deles, Eduardo não conseguia afastar a imagem de Olívia, movendo-se silenciosamente pela multidão, carregando uma bandeja de bebidas em uma mão e uma nova vida sob seu coração. Algo fundamental havia mudado em seu mundo cuidadosamente construído, e ele sabia com absoluta certeza que não seria capaz de ignorar isso. 3 dias depois, de volta a São Paulo, após uma breve lua de mel em Fernando de Noronha, Eduardo sentou-se em seu escritório em casa, olhando para a tela do computador. A barra de pesquisa piscava para ele acusadoramente, enquanto ele debatia a linha que estava prestes a cruzar. Finalmente, com um clique decisivo, ele digitou: Olívia Ribeiro, São Paulo. Os resultados eram escassos. Um perfil do LinkedIn, que não havia sido atualizado em mais de um ano, algumas publicações acadêmicas de seu tempo na USP e um antigo artigo de jornal sobre um projeto de jardim comunitário que ela havia liderado em Campinas. Nada recente, nada que explicasse suas circunstâncias atuais. Ele tentou variações. Olívia Ribeiro, consultora ambiental. Olívia Ribeiro, projetos de sustentabilidade. Olívia Ribeiro, São Paulo. Cada busca rendeu informações igualmente desatualizadas. Era como se ela tivesse desaparecido da existência profissional por volta da época de sua separação. Frustrado, Eduardo recostou-se em sua cadeira. Tinha que haver uma maneira de descobrir o que havia acontecido. Ele considerou perguntar a Juliana, sua assistente, que havia tratado do trabalho burocrático para a transferência de Olívia para o Rio de Janeiro, mas rapidamente descartou a ideia. Fofocas de escritório viajam rápido, e ele não podia arriscar Rebeca ouvir sobre suas indagações. A solução veio a ele de repente: Tiago Valdir, o chefe de recursos humanos. Tiago estava com a Negreiros há décadas e era um dos poucos executivos que havia permanecido neutro durante as negociações de fusão. Mais importante, ele devia um favor a Eduardo depois que Eduardo havia apoiado a candidatura de sua filha a uma escola particular exclusiva onde os negreiros tinham influência. Uma ligação discreta mais tarde naquela tarde rendeu a informação que Eduardo procurava. De acordo com Tiago, Olívia nunca se apresentou ao escritório do Rio de Janeiro. Ela havia se demitido da Negreiros Soluções Ambientais no dia seguinte ao recebimento de seu aviso de transferência, citando motivos pessoais em sua carta apressadamente submetida. Não houve entrevista de saída, nenhuma entrega formal de seus projetos. Ela simplesmente desapareceu. O conhecimento deixou Eduardo mais inquieto do que antes. O que havia acontecido para levar Olívia, a apaixonada, dedicada a Olívia, a abandonar a carreira pela qual ela havia trabalhado tão arduamente? E como ela havia acabado servindo bebidas em seu casamento? A biblioteca pública do centro de São Paulo era o último lugar onde alguém esperaria encontrar Eduardo Negreiros em uma tarde de terça-feira. Ele havia dito ao seu escritório que estava se reunindo com potenciais investidores, uma meia-verdade que lhe deu a privacidade de que precisava. Sentado em um terminal de computador longe da entrada, ele continuou a busca que havia começado em seu escritório em casa. Desta vez, ele expandiu seus parâmetros além das listagens profissionais. As mídias sociais não renderam nada. Olívia sempre foi reservada nesse aspecto, mas arquivos de notícias locais forneceram um fragmento. 8 meses atrás, o Diário de Campinas havia publicado uma pequena matéria sobre o fechamento da Espaço Verde Inovações, uma startup de sustentabilidade fundada por Olívia Ribeiro e Marcos Chen. O artigo citava desafios financeiros e falta de apoio de investidores como razões para a dissolução da empresa. Eduardo franziu a testa para a tela. Espaço Verde Inovações havia sido o sonho de Olívia.
uma empresa dedicada a criar soluções de sustentabilidade acessíveis para comunidades urbanas. Ela havia falado sobre isso por anos, planejando lançá-la depois de ganhar experiência e conexões suficientes através de seu trabalho na Negreiros. Aparentemente, ela havia tentado tornar esse sonho realidade após deixar a empresa. Buscas adicionais revelaram um pequeno aviso legal nos registros públicos. Marcus Chen, 34 anos, havia falecido 4 meses atrás, após uma breve doença. O aviso mencionava que ele deixava amigos e entes queridos sem nomes específicos listados. Eduardo recostou-se, juntando os fragmentos. Olivia havia deixado a Negreiros, iniciado sua própria empresa com um parceiro chamado Marcus Chen, enfrentado dificuldades financeiras, e então perdido seu parceiro. Em algum momento dessa linha do tempo, ela também havia ficado grávida. O quadro estava se tornando mais claro, mas peças críticas ainda estavam faltando. Após um momento de hesitação, Eduardo pegou seu telefone e ligou para Pedro Moraes, um investigador particular que a empresa ocasionalmente usava para verificações de antecedentes de potenciais parceiros de negócios. A conversa foi breve e profissional. Eduardo solicitou uma investigação discreta sobre a situação atual de Olivia Ribeiro, enfatizando que a informação era por motivos pessoais e deveria ser tratada com sensibilidade. 3 dias depois, o relatório de Pedro chegou em um envelope Manila simples na caixa postal privada de Eduardo. O conteúdo pintava uma história muito mais devastadora do que Eduardo havia imaginado. Após deixar a Negreiros, Olivia realmente havia formado a Espaço Verde Inovações com Marcus Chen, um ex-colega da USP. A empresa havia mostrado promessa inicial, garantindo pequenos contratos para projetos de jardins comunitários e sistemas de coleta de água da chuva. Mas sem o nome Negreiros por trás dela, Olivia lutou para atrair investimentos significativos. Vários potenciais patrocinadores haviam desistido no último minuto. Empresas que Eduardo notou, com uma crescente sensação de desconforto, tinham fortes laços com Negreiros ou Henrique. Então, 7 meses atrás, o pai de Olivia havia sofrido um derrame grave. Com seguro-saúde mínimo e contas médicas crescentes, Olivia foi forçada a liquidar seus ativos, incluindo sua participação na Espaço Verde. A empresa havia colapsado pouco depois. Enquanto isso, seu relacionamento com Marcos havia evoluído, de profissional para pessoal. Eles haviam se mudado juntos e, de acordo com entrevistas com vizinhos, estavam planejando se casar antes de Marcos ser diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia. Os tratamentos haviam drenado o pouco de economias que restavam. Marcos havia falecido apenas 3 meses antes do casamento de Eduardo, deixando Olivia grávida, de luto e financeiramente devastada. As últimas páginas do relatório detalhavam a situação atual de Olivia. Ela vivia em um pequeno apartamento no Tatuapé. Trabalhava em 3 empregos, incluindo para a empresa de buffet que havia atendido o casamento de Eduardo, e estava com 5 meses de gravidez. Seu pai havia sobrevivido ao derrame, mas requeria cuidados contínuos, o que consumia a maior parte de sua renda. Eduardo fechou o relatório, um peso frio se instalando em seu peito. A mulher que uma vez desafiou CEOs com suas ousadas propostas de sustentabilidade, que havia apresentado em conferências internacionais e sido cortejada por universidades de ponta para palestras, agora estava servindo bebidas em eventos aos quais deveria estar comparecendo como convidada. E ele não podia escapar da suspeita de que suas próprias ações, ou melhor, as ações da aliança Negreiros-Henrique, haviam contribuído para sua queda. Os potenciais investidores haviam desistido porque temiam ofender a recém-fundida corporação. Portas haviam sido deliberadamente fechadas para garantir que Olivia não se tornasse uma concorrente. O pensamento o enojou. Ele havia justificado sua escolha como uma decisão de negócios, convencido a si mesmo de que sentimentos pessoais não tinham lugar no mundo corporativo. Mas agora, diante das consequências dessa decisão, a linha entre pessoal e profissional se tornava irreconhecível. Você está distraído novamente, observou Rebeca naquela
Noite enquanto se preparavam para um gala beneficente. Ela ajustou sua gravata borboleta com eficiência praticada. Os investidores de Lisboa ou algo mais? Eduardo encontrou seu olhar no espelho. Nos 18 meses de seu relacionamento, eles haviam desenvolvido um certo entendimento. Rebeca não esperava declarações românticas ou intimidade emocional, mas exigia honestidade em assuntos que pudessem afetar seus objetivos compartilhados. Descobriu o que aconteceu com Olivia, ele admitiu. As mãos de Rebeca pararam por um momento antes de retomar sua tarefa. Suponho que não sejam boas notícias, dado seu humor. Eduardo deu a ela a versão condensada, omitindo detalhes que pareciam pessoais demais para compartilhar. Quando terminou, Rebeca moveu-se para sua penteadeira para colocar seus brincos, sua expressão pensativa. É lamentável, ela disse finalmente. Ela era talentosa. Lamentável? Eduardo repetiu, um toque de raiva entrando em sua voz. Rebeca, ela está trabalhando em 3 empregos enquanto grávida, porque todas as portas em seu setor se fecharam depois que ela deixou a Negreiros. E você acha que somos responsáveis? Acho que nossa fusão criou uma situação onde qualquer pessoa associada a qualquer um de nós tem influência extraordinária, influência que poderia facilmente desencorajar potenciais investidores de apoiar o empreendimento concorrente de uma ex-funcionária. Rebeca virou-se para encará-lo completamente. Eduardo, nunca instruímos ninguém a sabotar a empresa dela. Se investidores escolheram não apoiar seu empreendimento, essa foi sua decisão baseada em fatores de negócios. Mas eles teriam tomado a mesma decisão se ela não fosse minha ex-namorada, se ela não tivesse deixado a Negreiros naquelas circunstâncias? Isso é especulação, respondeu Rebeca, seu tom esfriando. E francamente, além do escopo de nossa preocupação, temos uma responsabilidade com nossos acionistas e funcionários, não com cada empreendedor que falha em garantir financiamento. Seu pragmatismo, geralmente uma qualidade que Eduardo admirava, agora lhe pareceu insensível. Mas antes que pudesse responder, Rebeca continuou, sua voz suavizando ligeiramente. No entanto, se você sente alguma obrigação de ajudar, existem canais apropriados. Poderíamos criar uma posição para ela na fundação, algo que proporcionaria estabilidade sem perturbar nossa estrutura corporativa. Eduardo olhou para ela, pego de surpresa pela sugestão. Você estaria disposta a contratá-la? Se ela é tão talentosa quanto você sempre alegou, seria uma aquisição estratégica de habilidade. Sua experiência com projetos de sustentabilidade de base poderia beneficiar nossas iniciativas de alcance comunitário. Rebeca prendeu uma pulseira de diamantes em seu pulso. Além disso, isso resolveria essa distração que você está experimentando. Havia cálculo em sua oferta, mas também uma tentativa genuína de encontrar uma solução. Esta era a maneira de Rebeca, identificar problemas e resolvê-los eficientemente, sem se deter em complicações emocionais. Vou pensar sobre isso, disse Eduardo, incerto sobre como Olivia reagiria a tal oferta, ou se ele tinha algum direito de fazê-la depois do que havia acontecido. Na manhã seguinte, Eduardo se encontrou estacionado em frente a um modesto prédio de apartamentos no Tatuapé. Ele havia saído de casa cedo, dizendo a Rebeca que tinha uma reunião para café da Disciple manhã. Agora sentado em seu carro, questionava seu próprio julgamento. O que exatamente ele esperava realizar vindo aqui? Enquanto debatia se deveria ir embora, avistou-a saindo do prédio. Olivia estava vestida simplesmente com jeans e um suéter, que não conseguia esconder completamente sua gravidez crescente. Ela carregava uma bolsa de lona e caminhava com o mesmo passo determinado que ele lembrava, embora houvesse uma fadiga em seus movimentos que não estava lá antes. Sem se dar tempo para reconsiderar, Eduardo saiu do carro e chamou seu nome. Olivia. Parou, seu corpo visivelmente tensionando antes de se virar para encará-lo. De perto, as mudanças nela eram mais aparentes. As sombras sob seus olhos, a magreza de seu rosto contrastando com sua forma grávida, a cautela em sua expressão.
O que você está fazendo aqui, Eduardo? Sua voz era firme, não traindo. Nem surpresa, nem prazer com sua aparição. Eu precisava falar com você, ele disse de repente, consciente de quão inadequadas as palavras soavam. Sobre o que aconteceu, sobre tudo. Foram 18 meses, ela respondeu. Um pouco tarde para explicações, não acha? Eu sei, eu só... Ele hesitou. O discurso cuidadosamente preparado se dissolvendo diante de seu olhar direto. Eu vi você no casamento. Sim, servindo champanhe para seus convidados. A vida dá voltas inesperadas. Não havia autopiedade em seu tom, apenas um reconhecimento factual. Olivia, sinto muito por Marcos, pelo seu pai, pela Espaço Verde. Seus olhos se estreitaram. Você tem me investigado? Eu precisava entender o que aconteceu. Por quê? Para aliviar sua consciência. Ela balançou a cabeça. Tenho um ônibus para pegar, Eduardo. Alguns de nós temos empregos que não vêm com motoristas particulares. Enquanto ela se virava para sair, Eduardo deu um passo à frente. Deixe-me ajudá-la, por favor. Rebeca e eu poderíamos oferecer-lhe uma posição na fundação. Algo que usaria sua experiência. Proporcionaria estabilidade. A risada de Olivia o interrompeu. Um som agudo e sem humor. Você quer me contratar? Como o quê? Seu caso de caridade? A namorada descartada com quem você pode se sentir? Melhor oferecendo um emprego? Não é assim, Eduardo protestou. Seu talento está sendo desperdiçado. O trabalho que você estava fazendo, a visão que você tinha, isso importa. Ainda pode importar. Algo tremeluzeu em seus olhos. Um amolecimento momentâneo. Talvez reconhecimento da paixão compartilhada que eles uma vez tiveram. Mas foi rapidamente substituído por determinação. Agradeço a oferta, mas não, ela disse firmemente. Não preciso da sua ajuda ou da piedade da sua esposa. Estou reconstruindo minha vida nos meus próprios termos. Pelo menos deixe-me ajudar com as despesas médicas para o bebê. Não, disse Olivia, sua mão movendo-se protetoramente para sua barriga. Esta criança nunca ficará endividada com a família Negreiros. Nunca. A finalidade em sua voz atingiu Eduardo como um golpe físico. Ele observou impotente enquanto ela se afastava, desaparecendo na esquina em direção ao ponto de ônibus. O encontro havia durado menos de 5 minutos, mas havia estilhaçado qualquer ilusão de que ele poderia facilmente compensar o passado. De volta ao seu carro, Eduardo sentou com as mãos agarrando o volante, sua mente correndo. A rejeição de Olivia à sua oferta não era surpreendente, mas sua veemência em manter seu filho separado da influência dos negreiros o perturbou profundamente. Havia algo mais ali, algo além da dor de sua separação ou das lutas que ela havia enfrentado desde então. Uma notificação em seu telefone interrompeu seus pensamentos. Rebeca havia mandado uma mensagem. Como foi sua reunião? Os contratos de Lisboa chegaram esta manhã. Preciso da sua assinatura até o meio-dia. Eduardo olhou fixamente para a mensagem. As realidades paralelas de sua vida em forte contraste. Em um mundo, ele estava assinando contratos multimilionários e moldando o futuro do desenvolvimento sustentável internacional. No outro, ele estava sentado em seu carro no Tatuapé, tendo falhado em ajudar a mulher que uma vez foi central para essa visão. Com um suspiro profundo, ele ligou o motor. Ele havia feito sua escolha 18 meses atrás. Agora tinha que viver com isso. E com o conhecimento de que Olivia estava determinada a viver sem ele. A reunião do conselho já durava 20 minutos e Eduardo ainda não havia se concentrado em uma única palavra. Sua mente continuava voltando para Olivia, para sua recusa de sua ajuda, para a determinação em seu queixo enquanto se afastava dele. 2 semanas haviam se passado desde seu encontro no Tatuapé e ele havia respeitado seus desejos mantendo distância. Mas, Eduardo, você precisa ser claro sobre suas motivações aqui. Você está tentando ajudar Olivia ou aliviar sua própria consciência? A pergunta atingiu mais perto de casa do que ele gostaria de admitir. Talvez ambos, ele admitiu. Importa se o resultado for positivo? Importa para nosso casamento, respondeu Rebeca, sua voz nivelada mas firme.
Concordei com uma parceria prática, Eduardo, não em competir com um fantasma do seu passado. Antes que ele pudesse responder, Rebeca reuniu seus arquivos e levantou-se. Pense cuidadosamente sobre o que você realmente quer. Apoiarei o programa de subsídios porque faz sentido comercial, mas não farei parte de uma charada. Suas palavras seguiram Eduardo ao longo do dia, ecoando em sua mente enquanto se movia, de reunião para reunião. Ele estava sendo honesto consigo mesmo sobre seus motivos e estava sendo justo com Rebeca, que havia mantido sua parte do acordo com clareza e foco inabaláveis. Naquela noite, Eduardo se viu dirigindo por Campinas, passando pelo pequeno edifício de escritórios onde a Espaço Verde Inovações havia existido brevemente. De acordo com o relatório de Pedro, este havia sido o quartel-general da empresa de Olívia antes que dificuldades financeiras forçassem seu fechamento. O espaço, agora, abrigava uma startup de tecnologia, todos os vestígios do inquilino anterior apagados. Por impulso, Eduardo estacionou e entrou no edifício. O segurança no saguão mal olhou para ele enquanto examinava o diretório. O quinto andar, antes lar da Espaço Verde, agora pertencia a Neuroponto Soluções, mas o quarto andar ainda abrigava a mesma empresa de administração de propriedades que havia arrendado para Olívia. 20 minutos e uma conversa persuasiva depois, Eduardo estava revisando o arquivo da Espaço Verde Inovações com o gerente do edifício. A empresa havia assinado um contrato de locação de 3 anos, mas foi forçada a rescindi-lo após apenas 9 meses. A documentação incluía o plano de negócios original de Olívia, uma visão abrangente para projetos de sustentabilidade urbana direcionados a comunidades de baixa renda. Ela tinha algumas ótimas ideias, comentou o gerente do edifício, enquanto Eduardo folheava as páginas. Uma pena que não tenha dado certo. Boa moça também. Sempre pagou em dia até o fim. O que aconteceu no final? Eduardo perguntou, embora já soubesse parte da história. Emergência médica familiar, ouvi dizer. Então o parceiro dela adoeceu. Má sorte por todos os lados. O gerente balançou a cabeça com simpatia. Tentamos trabalhar com ela nas taxas de rescisão do contrato, mas política corporativa, sabe? Não muita flexibilidade. Eduardo assentiu, sua atenção capturada por uma seção do plano de negócios delineando uma iniciativa de microfazenda para desertos alimentares urbanos. Um conceito notavelmente similar ao bem-sucedido projeto de Curitiba que a Negreiros Henrique agora estava expandindo. As semelhanças eram específicas demais para serem coincidência. Esta havia sido a ideia de Olívia, implementada sem crédito ou compensação. A realização deixou um gosto amargo em sua boca. Quantas outras inovações da Negreiros Henrique haviam se originado na mente de Olívia? Quanto de seu sucesso foi construído sobre ideias pelas quais ela nunca foi reconhecida? Mais tarde naquela semana, Eduardo apresentou a proposta do programa de subsídios a Rebeca e ao diretor executivo da fundação. A iniciativa comunitária de sustentabilidade, Negreiros Henrique, forneceria financiamento, mentoria e recursos para pequenos empreendedores ambientais focados em comunidades urbanas. O processo de seleção seria cego. Candidaturas seriam avaliadas com base no mérito, sem nomes anexados. É abrangente, reconheceu Rebeca após revisar os detalhes. O foco em comunidades desatendidas se alinha bem com nossos objetivos de imagem pública e o processo de seleção cego previne qualquer acusação de favoritismo. A diretora executiva, Nadia Shen, concordou com um aceno. Temos procurado expandir nosso engajamento comunitário, além do modelo tradicional de filantropia corporativa. Isso poderia posicionar a Negreiros Henrique como uma verdadeira parceira em sustentabilidade de base. Então estamos de acordo? Eduardo perguntou, tentando manter o entusiasmo fora de sua voz. Uma modificação, disse Rebeca, tocando uma seção da proposta. Quero estar pessoalmente envolvida no comitê final de seleção. Eduardo hesitou, incerto de seus motivos. Todo o ponto do processo cego é eliminar viés. Entendo isso, respondeu Rebeca suavemente. Mas como o rosto da fundação,
devo ter envolvimento direto em nossos programas de destaque. Isso adiciona credibilidade. Havia algo em seu tom que fez Eduardo suspeitar de outros motivos, mas ele não podia argumentar com sua lógica sem levantar questões. Claro, ele cedeu. Estruturaremos o comitê de acordo. O programa foi lançado no mês seguinte com considerável atenção da mídia. A Negreiros Henrique foi elogiada por sua abordagem inovadora no apoio a esforços de sustentabilidade em nível comunitário. Candidaturas começaram a chegar imediatamente. Muitas de ex-clientes da Espaço Verde, que haviam perdido apoio quando a empresa entrou em colapso. Eduardo não sabia se Olívia se candidataria. Ele esperava que sim, os subsídios eram substanciais, o suficiente para relançar sua visão sem qualquer conexão direta com ele. O processo de seleção cego garantiria justiça, independentemente do envolvimento de Rebeca. 3 meses após o início do programa, conforme os primeiros beneficiários das concessões estavam sendo finalizados, Eduardo recebeu uma ligação inesperada de Nádia Shen. Acho que você deveria vir ao escritório da fundação, ela disse, seu tom incomumente sério. Há uma situação com o programa de subsídios que requer sua atenção. Quando Eduardo chegou, encontrou Nádia e Rebeca na sala de conferências com uma pilha de arquivos espalhados pela mesa. A expressão de Rebeca era ilegível enquanto gesticulava para que ele se juntasse a elas. Identificamos nossos principais candidatos para a primeira rodada de subsídios, explicou Nádia, entregando-lhe uma folha de resumo. 20 projetos, todos excepcionais de maneiras diferentes. Mas encontramos uma complicação. Eduardo examinou a lista, seu coração acelerando quando viu o Projeto Cultiva classificado entre os 5 primeiros. A breve descrição correspondia precisamente ao tipo de trabalho pelo qual Olívia era apaixonada. Microfazendas urbanas com componentes educacionais integrados para escolas em bairros de baixa renda. Qual é a complicação? Ele perguntou, mantendo sua voz neutra. Rebeca deslizou um arquivo em sua direção. Quando removemos o anonimato dos principais candidatos, descobrimos que o projeto Cultiva foi submetido por Olívia Ribeiro. Eduardo abriu o arquivo, encontrando-se olhando para a candidatura de Olívia. A visão geral do projeto era brilhante, inovadora, mas prática, abordando simultaneamente múltiplas necessidades comunitárias. De acordo com as notas dos avaliadores, havia pontuado entre as mais altas em termos de viabilidade, potencial de impacto e sustentabilidade. A proposta dela é excelente, disse Nádia, mas dada a história pessoal envolvida, queríamos consultar você antes de prosseguir. Eduardo olhou para cima do arquivo e encontrou Rebeca o observando atentamente. O processo de seleção foi cego, ele apontou. Sua proposta conquistou seu lugar por mérito. Ninguém está disputando isso, respondeu Rebeca. A questão é se conceder um subsídio à sua ex-namorada cria uma aparência de impropriedade. Rejeitar uma proposta digna por causa de um relacionamento passado seria a verdadeira impropriedade, Eduardo rebateu. O propósito do processo cego era garantir justiça. Nádia olhou entre eles, claramente sentindo a tensão. Devo mencionar que a senhorita Ribeiro incluiu uma nota com sua candidatura, declarando que estava ciente da conexão do programa com a Negreiros Henrique. Ela especificou que, se selecionada, aceitaria o financiamento, mas recusaria quaisquer componentes de mentoria ou networking que pudessem envolver interação direta com qualquer um de vocês. A declaração atingiu Eduardo como um golpe físico. Mesmo agora, Olívia estava estabelecendo limites claros, recusando qualquer conexão pessoal enquanto perseguia seus objetivos profissionais. Não vejo razão para negar o subsídio, ele disse finalmente. Sua proposta atende a todos os critérios, e ela está tomando medidas para evitar qualquer aparência de envolvimento pessoal. Rebeca o estudou por um longo momento antes de se virar para Nádia. Concordo. Prossiga com todas as seleções, conforme recomendado pelo comitê. Depois que Nádia saiu para preparar as cartas de notificação, Rebeca permaneceu sentada, sua expressão contemplativa.
Você não criou este programa apenas para ela, ela disse. Mais afirmação do que pergunta. Não, Eduardo respondeu honestamente. Eu o criei porque reconheci que nossa empresa se beneficiou de ideias semelhantes às dela, sem fornecer o devido apoio às comunidades que as inspiraram. Este programa corrige esse desequilíbrio. Rebeca assentiu lentamente. Acredito em você, mas também acredito que há mais nesta história do que você compartilhou comigo. Antes que Eduardo pudesse responder, ela continuou. Eu pedi a um investigador particular que acompanhasse a situação da senhorita Ribeiro. Você sabia que ela recusou 3 ofertas de emprego de nossos concorrentes após deixar a Negreiros? Ofertas que teriam proporcionado estabilidade financeira durante a doença de seu parceiro. Eduardo olhou para ela, pego de surpresa pela revelação. Não, eu não sabia disso. Ela também recusou um acordo oferecido pelo principal investidor, da Espaço Verde, um acordo que teria resolvido seus problemas de dívida. O olhar de Rebeca era direto, desafiador. Você sabe por quê? Não, Eduardo admitiu, embora estivesse começando a entender. Porque todas essas ofertas vieram com condições explícitas ou implícitas. Compartilhe seu conhecimento da estratégia interna da Negreiros. Forneça insights sobre seus projetos. Aproveite sua conexão com Eduardo Negreiros. Rebeca fechou o arquivo à sua frente. Ela recusou todas, mesmo quando desesperadamente precisava do dinheiro. Esse nível de integridade é incomum. Eduardo sentou-se em silêncio atordoado, absorvendo as implicações. Enquanto ele construía seu império com Rebeca, Olivia estava sacrificando tudo, incluindo oportunidades que poderiam ter salvado sua empresa e possivelmente até seu parceiro, para manter seus princípios. Por que você está me dizendo isso? Ele finalmente perguntou. O sorriso de Rebeca continha um toque de tristeza. Porque quero que você entenda do que abriu mão. E porque acho que é hora de ambos reconhecermos que nosso acordo, embora benéfico em muitos aspectos, carece de algo essencial. Rebeca, ela ergueu uma mão para detê-lo. Não estou sendo sentimental, Eduardo. Estou sendo prática. Uma parceria construída sobre ambição compartilhada pode ser poderosa, mas não é sustentável sem confiança e respeito genuíno. Você nunca se comprometeu totalmente com nosso casamento porque nunca parou de medi-lo contra o que deixou para trás. Sua avaliação era dolorosamente precisa. Em 18 meses de casamento, Eduardo havia dado a Rebeca seu nome, sua perspicácia para negócios e sua lealdade pública, mas nunca lhe deu sua completa confiança ou se abriu para a possibilidade de uma conexão mais profunda. O que você está sugerindo? Ele perguntou, cuidadosamente. Estou sugerindo que reavaliemos nosso acordo, respondeu Rebeca. A Negreiros Henrique Empreendimentos é bem-sucedida além de nossas projeções iniciais. A fusão alcançou seus objetivos comerciais, mas em nível pessoal, nenhum de nós está obtendo o que realmente precisa. A conversa deixou Eduardo abalado, questionando tudo o que havia acreditado sobre suas escolhas e suas consequências. Naquela noite, incapaz de dormir, ele se encontrou de pé em frente às grandes janelas de seu apartamento de cobertura, olhando para o horizonte de São Paulo, que representava o legado de sua família. Por gerações, os Negreiros haviam construído sua fortuna tomando decisões calculadas, priorizando vantagem estratégica sobre sentimento pessoal. Eduardo havia seguido essa tradição fielmente, acreditando que era o único caminho para preservar e expandir o império familiar. Mas a que custo? Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão. Ele providenciou para que a fundação organizasse uma recepção para os primeiros beneficiários de subsídios, uma oportunidade para reconhecer publicamente os inovadores por trás dos projetos selecionados. Ele sabia que Olivia provavelmente recusaria comparecer, dada sua estipulação sobre evitar interação pessoal. Mas o convite seria estendido mesmo assim, reconhecendo sua conquista junto com os outros beneficiários. Para sua surpresa, ela a aceitou. A recepção foi realizada na sede da Fundação, um edifício histórico renovado no centro de São Paulo.
Eduardo chegou cedo, cumprimentando os outros beneficiários e suas famílias enquanto se reuniam no salão principal. Cada projeto era apresentado em uma exposição, destacando sua contribuição única para a sustentabilidade comunitária. Quando Olivia entrou, a mudança nela era imediatamente aparente. Quase 8 meses de gravidez agora, ela se portava com confiança tranquila, seu simples vestido azul elegante contra sua forma arredondada. Havia uma serenidade em sua expressão que não estava lá durante seu encontro no Tatuapé. Uma mulher que havia enfrentado seus desafios e encontrado seu equilíbrio. Ela reconheceu Eduardo com um aceno educado, antes de se mover para examinar as outras exposições de projetos. Ele respeitou sua distância, concentrando-se em seus deveres como anfitrião, enquanto mantinha consciência de sua presença do outro lado da sala. Foi Rebeca quem abordou Olivia primeiro, um movimento que pegou Eduardo de surpresa. De sua posição perto da entrada, ele observou enquanto as duas mulheres se engajavam em conversa, suas expressões sérias, mas não hostis. Após vários minutos, Rebeca gesticulou em direção a um canto mais quieto da sala, e Olivia a seguiu, uma mão repousando protetoramente sobre sua barriga. Sua discussão continuou por quase 20 minutos, longe demais para Eduardo ouvir, mas perto o suficiente para observar a intensidade de sua troca. Quando finalmente se separaram, Rebeca cruzou a sala para se juntar a ele, sua expressão pensativa. Sobre o que foi isso? Eduardo perguntou silenciosamente, enquanto ela pegava uma taça de champanhe de um garçom que passava. Oferecia a ela. Um emprego, respondeu Rebeca simplesmente. Eduardo olhou para ela com descrença. Você fez o quê? Oferecia a Olivia Ribeiro uma posição como diretora de iniciativas de sustentabilidade comunitária para a fundação. Rebeca tomou um gole de champanhe. Com autonomia completa sobre seleção e implementação de projetos, reportando-se diretamente a mim, não a você. Por que você faria isso? O olhar de Rebeca era direto. Porque seu talento está sendo desperdiçado, porque sua visão se alinha com o que a fundação deveria estar fazendo, e porque é a coisa certa a fazer. E ela aceitou? Eduardo perguntou, achando difícil acreditar que Olivia concordaria em trabalhar dentro da estrutura Negreiros Henrique. Com condições, confirmou Rebeca. Ela quer uma separação clara entre seu trabalho e sua supervisão. Ela trabalhará no escritório de Campinas, não na sede, e quer uma garantia por escrito de que seu papel não será comprometido por quaisquer complicações pessoais que possam surgir. Complicações pessoais? Rebeca lhe deu um olhar medido. Olivia está esperando um filho em aproximadamente 6 semanas. Uma criança que, de acordo com meus cálculos e certos comentários que ela fez, pode ter sido concebida pouco antes da sua decisão de buscar nosso acordo. A implicação atingiu Eduardo com uma força impressionante. Você está dizendo... Estou dizendo que você precisa ter uma conversa com Olivia, interrompeu Rebeca. Uma conversa honesta sobre tempo e possibilidades e responsabilidades. E então você precisa decidir que tipo de homem quer ser. Não que tipo de empresário, mas que tipo de homem. Com isso, ela se afastou para se juntar a um grupo de membros do conselho, deixando Eduardo congelado no lugar, seu mundo inclinando-se em seu eixo. Poderia ser possível? O momento era apertado. Olivia devia estar com pelo menos 7 meses de gravidez agora. E haviam-se passado aproximadamente 18 meses desde sua separação. Mas se a gravidez havia começado logo antes de ele receber o ultimato do conselho, se ela não soubesse até depois que ele já havia feito sua escolha. Do outro lado da sala, Olivia estava falando com outro beneficiário do subsídio, suas mãos gesticulando animadamente enquanto explicava algo sobre seu projeto. A paixão que sempre a definiu ainda estava lá, intocada pelas dificuldades que havia suportado. E talvez seu filho também estivesse lá, crescendo sob seu coração, inconsciente do complicado legado que o aguardava. Conforme a noite chegava ao fim, Eduardo sabia que não poderia sair sem falar com ela. Esperou até que a maioria dos convidados tivesse partido antes de se aproximar, cuidadoso para manter uma distância respeitosa. Parabéns pelo subsídio, ele disse simplesmente.
Seu projeto é excepcional. Obrigada, respondeu Olivia, seu tom profissional, mas não frio. O financiamento fará uma diferença significativa para estabelecê-lo. Rebecca mencionou que ofereceu a você uma posição na fundação. Olivia assentiu. Foi inesperado, mas a autonomia é atraente, e a plataforma me permitiria implementar ideias que venho desenvolvendo por anos. Ela é inteligente dessa maneira, disse Eduardo com um sorriso melancólico, reconhecendo o talento e sabendo como posicioná-lo efetivamente. Um momento de silêncio constrangedor caiu entre eles. Eduardo reuniu sua coragem, ciente de que a pergunta que precisava fazer poderia estilhaçar a frágil civilidade que haviam estabelecido. Olivia. Não, ela interrompeu, sua voz baixa, mas firme. O que quer que você esteja prestes a perguntar, não estou pronta para discutir isso esta noite. Esta noite é sobre o programa de subsídios e as oportunidades que ele cria para comunidades que precisam de apoio. Vamos mantê-la focada nisso. Eduardo assentiu, respeitando seu limite mesmo com perguntas queimando em sua mente. Claro, só quero que você saiba que se algum dia quiser conversar sobre qualquer coisa, estou disposto a ouvir. Algo mudou na expressão de Olivia, um suavizar sutil ao redor dos olhos, talvez reconhecimento da sinceridade em sua oferta. Eu agradeço isso, ela disse, talvez em breve. Não era muito, mas era um começo, uma pequena abertura onde antes havia apenas muros. Enquanto Olivia reunia suas coisas para sair, Eduardo não pressionou por mais. Algumas jornadas não podiam ser apressadas, especialmente aquelas envolvendo confiança que havia sido quebrada e feridas que penetravam profundamente. Nos meses que se seguiram, a Negreiros Henrique Empreendimentos continuou sua expansão, com Rebecca assumindo um papel cada vez mais proeminente nas decisões estratégicas. A iniciativa de sustentabilidade comunitária da Fundação floresceu sob a direção de Olivia, rapidamente se tornando reconhecida como um programa modelo para engajamento corporativo com esforços ambientais de base. Eduardo se encontrou em um período de reavaliação pessoal, examinando as escolhas que o trouxeram a este ponto e os valores que o guiariam adiante. O império pelo qual havia lutado tão arduamente para preservar e expandir não parecia mais a medida final de sucesso. Havia outros legados que valiam a pena construir, outras formas de riqueza, além de portfólios financeiros e participação de mercado. Quando a filha de Olivia nasceu, uma filha com olhos curiosos e um espírito determinado, Eduardo recebeu a notícia através de Rebecca, que havia desenvolvido uma aliança inesperada com a nova mãe. A questão da paternidade permaneceu não dita, uma conversa adiada, até que todas as partes estivessem prontas para abordar suas implicações. Mas nos momentos tranquilos, quando as demandas dos negócios recuavam, Eduardo se encontrava pensando sobre segundas chances e diferentes tipos de força. Ele pensou sobre uma mulher que havia se recusado a comprometer seus princípios mesmo quando lhe custou tudo, e sobre a coragem necessária para reconstruir do nada. Ele pensou sobre o verdadeiro significado de legado, não edifícios ou contas bancárias, mas o impacto de escolhas feitas com integridade e propósito. E nesses momentos, ele começou a entender que, às vezes, a decisão mais pragmática não é sobre alianças estratégicas ou posicionamento de mercado. Às vezes, é sobre reconhecer o que realmente importa e ter a coragem de alcançá-lo, mesmo quando o caminho à frente é incerto. O futuro permanecia não escrito, cheio de conversas complicadas e verdades difíceis ainda a serem reconhecidas. Mas pela primeira vez desde aquela fatídica reunião do Conselho 18 meses atrás, Eduardo Negreiros sentiu algo que havia quase esquecido: esperança. Não pelo sucesso nos negócios ou status social, mas pela possibilidade de conexão genuína e uma vida definida por mais do que escolhas pragmáticas. O conhecimento das lutas dela continuava a assombrá-lo. Eduardo! A voz de Rebecca cortou seus pensamentos. Todos os olhos na mesa haviam se voltado para ele, expectantes. Desculpe,
Ele disse, endireitando-se na cadeira. Poderia repetir a pergunta? O sorriso de Rebeca permaneceu agradável, mas ele reconheceu a irritação em seus olhos. Jaime estava perguntando sua opinião sobre os planos de expansão de Curitiba. A prefeitura está oferecendo incentivos fiscais adicionais se aumentarmos o escopo do projeto de agricultura urbana. Certo. Eduardo pigarreou e focou nos documentos à sua frente. O modelo original provou ser bem-sucedido além de nossas projeções. O engajamento comunitário é maior do que o previsto, e as métricas de produtividade são excelentes. Se a cidade está disposta a apoiar a expansão, acredito que devemos avançar agressivamente. Jaime assentiu, satisfeito com a resposta. Foi o que pensei que você diria. Terei a equipe preparando uma proposta para a próxima fase. A reunião continuou com Eduardo fazendo um esforço concentrado para permanecer engajado. Quando terminou, Rebeca ficou para trás enquanto os outros executivos saíam. Esta é a terceira reunião nesta semana em que você esteve mentalmente ausente, ela observou assim que ficaram sozinhos. O que quer que esteja acontecendo, Eduardo, você precisa resolver isso. O conselho está começando a notar. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração. Estou lidando com isso. Está mesmo? Rebeca colocou seu tablet na mesa e sentou-se ao lado dele. Porque de onde? Estou. Você está se tornando cada vez mais distraído por uma situação que deveria ter ficado no passado. Não é tão simples. Nunca é, ela concordou. Mas construímos esta parceria com o entendimento de que sentimentos pessoais não interfeririam em nossos objetivos. A empresa precisa de sua total atenção agora. Eduardo sabia que ela estava certa. A expansão de Curitiba era apenas um dos 12 grandes projetos atualmente em desenvolvimento. O Acordo de Lisboa estava avançando. Sua iniciativa de energia renovável em Minas Gerais acabara de receber aprovação federal. A Negreiros Henrique estava alcançando tudo o que eles haviam vislumbrado. Então, por que tudo de repente parecia vazio? Tenho pensado na situação. De Olívia, ele disse cuidadosamente. A expressão de Rebeca permaneceu neutra. Pensei que ela havia recusado sua oferta de assistência. Ela recusou, mas isso não significa que não possamos ajudar indiretamente. Eduardo abriu um documento em seu tablet e o entregou a Rebeca. Tenho pesquisado iniciativas de sustentabilidade baseadas na comunidade. A Fundação poderia estabelecer um programa de subsídios direcionado a projetos urbanos de pequena escala liderados por empreendedores locais. Rebeca examinou o documento, sua mente analítica rapidamente compreendendo as implicações. E um desses empreendedores pode por acaso ser Olívia Ribeiro? Potencialmente. Mas o programa beneficiaria dezenas de inovadores com acesso limitado a fontes de financiamento tradicionais. Ele aborda uma lacuna genuína em nossa estratégia de sustentabilidade. Ela o estudou por um momento. Isso é importante para você? Não. Era uma pergunta, mas Eduardo respondeu mesmo assim. Sim, é. Após uma longa pausa, Rebeca assentiu. Elabore uma proposta formal. Apresentaremos ao Conselho da Fundação no próximo mês. A concessão o surpreendeu. Obrigado. Não me agradeça ainda, ela advertiu. Estou aprovando isso porque faz sentido estratégico para nossos objetivos de alcance comunitário. Mas